Aqui de volta, programa Vida e Saúde, Rede Século XXI, tema cálculo renal. Dr. Rafael, convidado, urologista, professor, sempre aqui atento, respondendo carinhosamente a cada pergunta. Doutor, vamos aqui para a Milena Pacheco. Olá, boa noite. A pergunta dela é um pouquinho extensa. Tem alguns medicamentos. Há cerca de 3 anos desenvolvi uma doença autoimune chamada SAF. E ela coloca aqui todos os medicamentos que ela toma anti-inflamatórios, uma relação enorme. Apesar da doença estar controlada, corre algum risco quanto ao problema nos rins, em decorrência da própria doença, por conta de tantos medicamentos? Muito obrigado pela atenção. Que Maria continue abençoando e abençoando a sua vida, doutor. Está aqui, é a Milena de Alfenas, Minas Gerais. Amém, Milena, obrigado pela bênção e eu gostaria de dizer a você o seguinte, essa doença que você tem é uma doença autoimune, como colocada, que é uma doença que o próprio organismo, o próprio sistema de defesa, por alguma razão, lesiona o próprio organismo. Essa doença pode sim acometer os rins, então pelo problema que a síndrome antifosfolípide que você tem, pode acometer os rins. É uma doença que pode ter uma facilidade maior de coagulação do sangue, o sangue dela pode coagular mais, então ela tem um risco de trombose, por isso que uma das medicações que ela toma aí é um anticoagulante. E o uso contínuo e crônico do anti-inflamatório que ela mencionou. Como comentamos há pouco, esse uso direto, crônico do anti-inflamatório pode sim ter ser prejudicial para os rins, mas o médico dela, provavelmente um reumatologista, deve estar atento a esses problemas, fazendo os exames de avaliação para ver se está tudo em ordem com o rim, para ela poder fazer esse tratamento da doença dela que é tão importante. Doutor, a telespectadora Neuza Melicardi Pinto, de Capão Bonito, uma cidade maravilhosa que eu conheço muito, aqui participando do programa, ela é sócia, ela tem osteopenia e fez reposição de cálcio 2 vezes, o que acabou resultando para ela em cálculo renal. Que tipo de medicamento que ela deve fazer? O que o senhor orienta, doutor? Ela deve ter uma avaliação muito criteriosa com o médico dela, especialmente ginecologista, que recomendou a reposição do cálcio, e entender qual é o custo-benefício dessa reposição. Como ela tem osteopenia, se o benefício for maior, então ela deve continuar. Se o custo for maior, que ela tiver muitos cálculos, muito sofrimento com isso, então rever essa postura para continuar ou não com a reposição e fazer uma avaliação com um urologista de preferência para ver se ainda tem pedrinha, que tamanho elas estão e instituir algum tratamento. Doutor, vamos aqui para o nosso e-mail, o e-mail vida e saúde, rs21.com.br. Pergunta para o doutor, do Carlos Alberto Correia, Porto de Itirapina. Um grande abraço à cidade de Itirapina. Gostaria de saber se o remédio Ziloric, usado para baixar o ácido úrico, aumenta o risco para a formação de pedras. Não. Esse remédio, ele, como dito pelo nosso telespectador, diminui o ácido úrico que está no sangue. É de nosso conhecimento que também o ácido úrico em grandes níveis no sangue também pode dar cálculo, dito por nós, cálculos de ácido úrico. Então, no caso dele, fazendo o tratamento para diminuir o ácido úrico no sangue, não vai ter cálculo de ácido úrico nos rins e também não afeta a produção de outros cálculos. Ainda no e-mail aqui, telespectador Cirlei dos Santos, mora em Hortolândia, um grande abraço, boa noite. Descobriu há um mês que está com um cálculo renal no rim esquerdo, porém nunca sentiu dor. Ainda bem, né? Não tem dor. Descobri através de um ultrassom do abdômen por causa da gastrite. Sou difícil de tomar água, diz ele aqui, e pergunta, o cálculo renal pode gerar outro tipo de doença mais séria? Normalmente não causa doença mais séria, desde que tratado adequadamente, para que não tenha nenhuma complicação. Ele deve ter um cálculo, talvez, de tamanho pequeno, e aqui vale a pena a gente comentar o seguinte. Os cálculos de 3, 4, 5 milímetros são ditos por nós cálculos pequenos. Os cálculos de 6 a 9 milímetros são cálculos moderados, e acima de 1 centímetro são cálculos grandes. O cálculo é formado lá dentro do rim. E eu não sei exatamente o tamanho que está, ele não comentou, mas
provavelmente o cálculo está lá quietinho e ainda não o trouxe algum transtorno. E ele diz que não toma muita água. Ele deveria caprichar água, e se ele tiver uma dor, o desconforto é tão grande que ele vai caprichar e nunca mais vai esquecer de tomar água. Então antecipe, não previna-se. tem dúvida. Doutor, aqui o Tarcísio de Miguel Pereira, Rio de Janeiro, teve por 2 vezes cálculo renal, felizmente com um espaço de 30 anos. Após violentas crises, conseguiu expelir. Pergunto, qual o exame que posso fazer para identificar a formação dos mesmos? O senhor já respondeu, né? Isso, é só um comentário do que ele comentou, que ele falou, que é super importante. Vimos alguns telespectadores no começo do programa, especialmente uma menina, criança, com 4 episódios de cálculo ao longo do ano. Esse telespectador demorou 30 anos para ter a formação. Então, ele tem a possibilidade de formar cálculo, mas para ele demora muito, por várias razões. Ou porque ele toma bastante água, ou porque ele tem um excesso de cálcio na urina menor, o excesso de oxalato menor, e demorou muito. Então, se ele já teve 2 episódios e ele quer monitorar isso, tendo a disponibilidade, o melhor exame anual para checar isso é a ultrassonografia. Respondido. A Elaine Batista Santos, boa noite, parabéns a todos pelo programa. Sou Alessandro de Oliveira, recebi o resultado do exame que apresentou um cálculo de 7 milímetros. Será necessário um tratamento específico para a retirada da mesma ou pode ser expelido? Importante pergunta no seguinte sentido. Como disse há pouco, o cálculo de 7 milímetros é um cálculo de tamanho moderado. Mais uma informação importante que eu queria dar é o seguinte. No começo do programa eu comentei que dentro do rim tem alguns pequenos canais que se juntam num canal principal para levar a urina até a bexiga. Os cálculos dentro do rim, eles podem dar dor, mas de menor intensidade e não tão frequentes. Quando essas pedrinhas caem nesse canal principal, que é chamado ureter, elas caem ali, ele parece um canudinho de refrigerante. Tem cerca de 6, 7 milímetros de espessura. Se a pedrinha cai ali, a urina não passa direito. A urina não passando, o rim dilata. Imagina uma associação como se a gente apertasse uma mangueira de jardim e abrisse a torneira. A mangueira dilata. Esta dilatação é a dor de cólica intensa. A pedrinha está no canal, mas a dor é renal. E o cálculo dela de 7 milímetros é um cálculo moderado. Se ele cair no canal, pode ter complicação. Não precisa ser urgente, não precisa ser rápido, mas procurar um médico, se orientar e se antecipar à complicação, à crise. Doutor, Raimundo dos Santos, Salvador, Bahia, um grande abraço. Olha aqui, ele dá até uma sugestão para a gente aqui. Boa noite, eu gostaria de saber se frutos do mar causam cálculos renal, por exemplo, ostas, caranguejos, marisco, olha, coisas que são boas, né? Causam cálculos, doutor? Não, de maneira geral não. Os frutos do mar têm baixa quantidade de cálcio. O que tem no fruto do mar no cálcio são as cascas. Casquinha da ostra, do caranguejo e tudo mais. Mas a carninha, o que a gente ingere de frutos do mar, não. Só ter atenção que são animais marinhos e, portanto, uma quantidade de sódio, às vezes, não é pequena. Então, no modo do preparo, tentar diminuir o sódio o máximo possível e curta os seus frutos do mar. Eu ia fazer uma brincadeira, coloca um limão em cima. Isso, exatamente. Coloca, tratamento. Trata limão. Ótimo. Olha, pode convidar a gente também. Sem dúvida. A Olga Aparecida Coelho de Avaré, São Paulo, a Estância Turística de Avaré, um grande abraço. Tem um desgaste nos ossos, artrose, osteoporose, problema na coluna, tomo vários tipos de cálcios minerais e posso continuar tomando, sendo que isso pode causar o cálculo renal? Sempre pode causar o cálculo, mas volto a dizer, e foram outras 2 perguntas, é bacana a gente reforçar a ideia. Sempre pode fazer o seu tratamento, a sua reposição, desde que com a supervisão do seu médico, com doses corretas, de maneira bem regrada, fazendo a avaliação da função dos rins. Se isso tudo estiver ok, beleza, sem problema. Maria Nazaré dos Santos, de Piquete, São Paulo. Boa noite, obrigado pela audiência. Gostaria de saber sobre a formação de cálculo na bexiga, que não é no rim. Na bexiga, qual é a causa? Existem 2 situações que eu queria separar.
Uma é o cálculo que nós estamos conversando aqui, que basicamente forma-se no rim. Ele forma-se no rim, pode aumentar e dar dor. Como eu disse há pouco, pode cair no canal da urina, que é o ureter, dá dor intensa. E pode cair na bexiga, na sequência. Quando o cálculo cai na bexiga, formado no rim, normalmente a dor some, porque a urina volta a passar e a dor some drasticamente. E a maioria desses pacientes eliminam esse cálculo que chegou na bexiga. Então, isso é uma coisa. O cálculo que se forma na bexiga, normalmente, é diferente. Ele se forma porque a urina fica parada na bexiga. Nos homens, por problema de próstata. E nas mulheres, de uma maneira muito rara. Rara as mulheres que têm algum problema de eliminação da urina, ou porque tem um problema na bexiga, que ela não funciona direito, a gente tem que ter atenção com o diabetes. O diabetes causa uma alteração no funcionamento da bexiga, ou algum outro problema de funcionamento. Então, o cálculo de formação na bexiga é diferente. E normalmente ficam muito grandes, porque a urina está ali parada, demora muito tempo, eles são muito grandes. Os tratamentos que temos disponíveis, com medicação, com cirurgia, são quase os mesmos. Doutor, vamos para a Bahia de novo. Bahia está aqui, depois daquele jantar de mariscos que está bom. Jocenildes Dias de Souza, Santo Antônio de Jesus, Bahia, nosso grande abraço. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Quando ela faz xixi, urina, sinto muita dor, tomo muita água, já tive cálculo renal. Gostaria de saber o que fazer para aliviar a dor, doutor. A dor, especialmente na mulher, ao urinar, podem ser de duas causas, basicamente. Uma é infecção urinária. As mulheres têm mais infecção urinária do que os homens e quando elas urinam, dão dor, ardência, arrepio, uma sensação muito peculiar de desconforto que é a tal da cistite. Então, isso pode ser causa da dor. Mas também, cálculo, especialmente a areinha na urina, os cristais que são prévios à formação do cálculo, também ardem a urina, também dói, então tem que estar muito atenta. Se está tomando bastante água e ainda está com desconforto, vê se não tem alguma pedrinha escondida por aí. Procurar um médico e fazer alguns exames. Doutor, rapidamente, você já falou sobre isso aqui, mas a Ingrácia Maria Menezes, Feira de Santana, Bahia, alô, um abraço à Bahia. A Bahia está fazendo lobby já aqui, ó. Gostaria de saber se água de coco é bom para quem tem problema de cálculo renal. O senhor falou agora há pouco sobre o sódio, né? Sem dúvida, a hidratação é ótima da água de coco, mas não exagerar pela concentração maior de sódio que tem. Vida e saúde, tá bom. Você está participando, nosso objetivo é esse. Vamos sair para o intervalo. Voltamos já. Se o paciente ele já apresenta uma história de cálculo renal, ele já sabidamente que a sua família apresenta essa história, a recomendação é sempre que procure o médico, faça um acompanhamento médico regular, porque é muito mais fácil o tratamento enquanto o cálculo está no rim do que quando esperar até chegar no canal. Então, tenha uma boa alimentação, bastante líquido e prevenção médica é sempre aconselhável.